Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando a leitura do livro Coroa da Santidade. Já estamos na página 51. Vamos continuar a partir do termo revelação particular. O que quer dizer isso? Voltando à questão do próprio termo revelação privada, reconheço minha hesitação em usá-lo, embora obviamente não seja nada de errado com o termo. Existe o risco de seu uso excessivo dar a impressão de que a resposta a ele é inteiramente uma questão de preferência pessoal. Isso, de fato, se tornou uma noção comum entre alguns católicos hoje em dia, que a revelação privada é um assunto do tipo o que flutua no seu barco. O argumento deles é essencialmente o seguinte: como a revelação privada nunca é uma questão de fé católica, nunca pode haver obrigação moral de prestar atenção nela. É inteiramente uma questão de preferência e você deve responder da maneira que quiser. Esta afirmação ignora o simples fato de que reagir a qualquer coisa como você quiser é uma receita para o desastre neste mundo caído. O simples fato de alguém não colocar a fé divina em uma revelação privada não significa que ele nunca possa ter nenhuma obrigação no assunto. A partir dessa mesma lógica, pode-se afirmar que o depósito da fé não sustenta que 2 mais 2 é 4. Portanto, não se tem obrigação de acreditarmos que 2 e 2 mais 4, se ele se sente tão inclinado, pode exigir $5 em troca de um devedor que emprestou $2 a um dia e outros 2 no seguinte, levando em consideração suas próprias opiniões sobre a matemática da adição. Pelo contrário, você e Deus sempre sabem quais convites ele estendeu ao seu coração no dia do julgamento. Sua glória eterna será alcançada pela forma como você respondeu aos seus convites divinos. E não apenas se você tem fé no depósito da fé. Essa última afirmação seria uma versão levemente catolicizada na heresia protestante Fight Alone. Essa heresia sustenta que a única questão na salvação é se alguém acreditava no que era necessário acreditar com a fé sobrenatural. Mas o ensino católico, é claro, rejeita essa ideia. Considere o que o catecismo diz. Em tudo o que ele diz e faz, o homem é obrigado a seguir fielmente o que ele sabe ser justo e correto. Não diz somente naqueles assuntos que a Igreja Católica ensina a serem verdadeiros. O homem deve seguir fielmente o que ele sabe ser justo e correto. Além disso, o Vaticano II ensina: ele não é salvo, porém, quem, embora faça parte do corpo da Igreja, não persevera na caridade. A partir desses ensinamentos oficiais, fica claro que a abordagem insistida por aqueles que erroneamente conflitam não é necessária por uma questão de fé católica, com nunca uma obrigação de qualquer tipo para qualquer católico. Não é ensinada apenas em parte alguma pela Igreja Católica, mas na verdade é claramente repudiada por ela. Repito, é manifestamente absurdo apostar que um católico é sempre e em toda parte livre para manter qualquer opinião que ele deseje, desde que não envolva a contradição da própria fé católica. Além disso, a gloriosa história da Igreja Católica conta uma história radicalmente diferente da abordagem, o que quer que flutue seu barco em revelações particulares, pois é uma história em que se os católicos respondem fielmente às revelações privadas genuínas como determinantes do curso da história, especialmente em relação aos pedidos em Fátima às crianças, a mensagem a Santa Faustina, os pedidos de Jesus pela devoção ao Sagrado Coração, os pedidos de Nossa Senhora de Guadalupe por São João Diego e a lista contínua. Deus não teria se ofendido se as dezenas de milhares que testemunharam um milagre em Fátima desse as costas a esse absurdo não aprovado? O diretor espiritual de Santa Faustina não cometeria nenhum pecado se ele ignorasse, se opusesse à promulgação da mensagem da Divina Misericórdia, em vez de ajudá-la, dizendo: isso é estranho e o que já temos é suficiente?
O bispo Zamaraga estaria em segurança na vontade de Deus, ignorando São João Diego, vindo até ele com um pedido de Nossa Senhora de Guadalupe para construir uma igreja? O fracasso do rei Luís XIV em responder aos pedidos do Sagrado Coração de Jesus por meio da Santa Margarida Maria não resultou em desastre para a França? Embora cada um seja agora aprovado e nenhum católico devoto duvide de sua validade, nenhuma dessas revelações já havia recebido a aprovação da Igreja na época em que o céu pedia resposta correspondente a elas. A abordagem ignorar todas as revelações particulares, a menos que até que seja aprovada, já foi tornada absurdo pelos fatos da história. Considerando esses eventos e muitos outros semelhantes a eles, podemos encontrar um novo apreço pelos conselhos sobre as aparições marianas do Papa Urbano VIII, e que supostamente disseram: nos casos que dizem respeito a revelações particulares, é melhor acreditar do que não acreditar. Pois se você acredita e é comprovadamente verdade, ficará feliz por ter acreditado, porque nossa mãe pediu. Se você acredita e deve ser provado falso, você receberá todas as bênçãos como se isso fosse verdade, porque você acreditava que era verdade. No caso de Nossa Senhora de Quiberro, é especialmente notável, pois é uma aparição de Maria recentemente aprovada. Ela veio para alertar as pessoas de um desastre iminente com os rios de sangue e para nos instruir sobre como evitá-lo. 12 anos depois, ocorreu o genocídio de Ruanda, em que milhões de pessoas inocentes foram massacradas por seus próprios vizinhos. Tudo poderia ter sido evitado se tivéssemos ouvido o apelo de Nossa Senhora naquela revelação particular. Agora, antes que alguém responda com mas isso é uma aparição aprovada, ele deve ter em mente que a aprovação total só ocorreu após o genocídio. A dimensão mariana da Igreja precede a Petrina, ensina o próprio catecismo, embora os dois nunca devam ser vistos em oposição. Histórias e cronogramas semelhantes existem para muitas aparições serem aprovadas, mas no exame superficial dos fatos históricos produz a conclusão inevitável. Jesus e Maria vêm com mensagens porque precisamos ouvi-las e segui-las, não porque eles só querem ser outro blog competindo por nossa atenção, que podemos ficar à vontade para ignorar se assim o desejarmos. Alguns católicos citarão algumas advertências feitas por Santa Teresa d'Ávila ou São João da Cruz para evitar revelações particulares. Ao fazer isso, usam indevidamente citações desses grandes médicos, pois citam citações que se aplicam apenas a quem deseja próprio pessoal revelações aparentes de Deus ou na busca excessiva de revelações particulares para responder a todas as suas perguntas pessoais e específicas. E como é verdade que tais revelações não são algo a desejar, pois bem-aventurado é aquele que crê sem ver, devemos agradecer a Deus por termos recebido o dom da fé, apesar de não estarmos entre os escolhidos para ter grandes visões e revelações, e não devemos desejar, nem pedir que essa situação mude. Contudo, este conselho piedoso e verdadeiro desses médicos não teve a intenção de ter qualquer influência sobre como devemos reagir às alegadas revelações particulares de outras, especialmente aqueles cujas revelações receberam muitas aprovações eclesiásticas e cuja causa de beatificação está indo bem, como no caso de Luísa Picarreta. Santa curiosidade e amor. Vamos considerar a curiosidade. Pode ser uma coisa negativa, especialmente quando se opõe à custódia dos olhos, discernimento de espíritos, contentamento com o que Deus lhe deu e coisas assim. Mas há pelo menos um sentido em que podemos de fato nos referir à santa curiosidade e à ausência dessa santa curiosidade na alma. Longe de provar um santo contentamento, todos somos peregrinos nesta terra e, portanto, nenhum de nós tem fundamento para esse contentamento, pois a perfeição de nosso conhecimento ainda não foi alcançada. Prova apenas a presença de preguiça espiritual. O Papa Bento XVI ensinou:
Essa aprovação foi declarada pelo bispo. Não, ele está falando aqui. Aprovou. Os pastores se apressaram, santa curiosidade e santa alegria os impeliram. No nosso caso, provavelmente não é muito frequente que nos apressemos pelas coisas de Deus. Deus não aparece entre as coisas que exigem pressa. As coisas de Deus podem esperar, pensemos e dizemos, e assim ainda é o mais importante. É a mais importante coisa, em última análise, aquele verdadeiramente que é mais importante. Porque não devemos também ser movidos pela curiosidade a ver mais de perto e a saber o que Deus nos disse? A essa hora, peçamos que Ele toque nossos corações com a santa curiosidade santa e a alegria dos pastores. E assim vamos alegremente a Belém ao Senhor que hoje, mais uma vez, vem ao nosso encontro. Essas palavras devem ser tomadas principalmente em relação à sua advertência, para que tenha essa alegria e santa curiosidade em onde sabemos que Jesus está, na Eucaristia, no Evangelho e na Igreja. Mas também pode ser aplicado quando o Espírito procura abençoar a Igreja com revelações. E de fato deve. À noite de nossas vidas seremos julgados por nosso amor. Este não é um mero sentimento piedoso que pode ser esquecido por aqueles que não se sentem atraídos por ele. É um ensino autoritário e magisterial do Catecismo da Igreja Católica. Citando ele próprio, São João da Cruz, um médico da Igreja. Em outras palavras, não seremos julgados positivamente pela aderência teimosa a um certo estágio de nosso crescimento espiritual, como se o depósito da fé fosse uma mesa onde se esconder em vez de uma base sólida para se sustentar. Não seremos julgados positivamente insistindo que porque o vinho velho é bom o suficiente, em contradição com as advertências de Nosso Senhor no Evangelho. Não seremos julgados positivamente por nos ter recusado a buscar sinceramente a seguir a vontade de Deus, porque preferimos viver o que consideramos uma vida espiritual confortável ou segura. Seremos julgados pelo nosso amor a Deus e nosso amor ao próximo. Nessa ordem, a última por causa da primeira. Se você não quer ouvir o que o seu cônjuge diz agora, porque deseja apenas considerar o que o seu cônjuge disse no passado, você não ama seu cônjuge. É simples assim. Você deseja ser uma esposa amorosa de Deus? Ou você deseja ser apenas um escravo ao qual ele dá um conjunto de ordens e depois deixa por sua própria conta para obedecer? O fruto podre de dispensar revelação privada. Hoje, a Igreja sofre uma crise que é, em essência, a heresia do modernismo, pois hoje se tornou moda em alguns círculos teológicos ignorar ou contradizer qualquer ensino que não esteja explícita e claramente infalível contido no magistério ou nas escrituras sagradas por nenhuma outra razão senão o desejo perverso de uma novidade autônoma e artificial. Bibliotecas inteiras podem ser preenchidas com o absurdo que resultou desta metodologia. Portanto, em vez de tentar uma visão abrangente, apresentarei apenas algumas de suas manifestações mais comuns, pois, depois de cada um, consideramos como a revelação privada nos protege contra essas armadilhas. Como mencionado em outras partes deste livro, hoje alguns teólogos importantes ensinam que o inferno pode estar vazio agora, e sempre permaneça assim, de todos os seres humanos, que ninguém nunca foi ou será amaldiçoado, e que apenas demônios povoam o inferno. Em um detalhe eles estão certos: o extraordinário magistério nunca declarou infalivelmente que uma alma em particular está no inferno. Esses teólogos evitam cuidadosamente qualquer acusação de heresia formal ou ao apontar isso, e expor cuidadosamente seu argumento em sofisma, de que eles estão apenas dizendo que é uma esperança razoável. Mas ninguém que leva a sério a revelação particular cai nesse erro, pois todos deixam claro que existem muitos humanos no inferno. A teologia moral está em frangalhos hoje, e constantemente é usado para o mal. Fingir que os mandamentos são meros ideais
que praticamente nada equivale à cooperação formal com o mal. Aquele somente sobre qualquer imaginável racionalização para um pecado mitiga a culpabilidade disto, que condenações de divórcio e adultério são irrealistas, que circunstâncias podem até justificar qualquer mal intrínseco, por exemplo, aborto, atos homossexuais, etc. Contrário a isso, vemos revelação particular sempre lidando muito gentilmente com pecadores, sempre sendo ousados e intransigentes ao lidar com o próprio pecado. Pois, diferentemente dos teólogos morais, o céu não se esqueceu de amar o pecador, mas odiar o pecado. A ficção imaginativa sobre os detalhes biográficos da Sagrada Família tornou-se completamente restrita ultimamente. As coisas mais absurdas são postas sobre a vida terrena de Jesus, Maria e José. Que José teve outros filhos, que Maria sofreu uma grande dor no parto e dificilmente era diferente de uma mãe normal, além do fato de que ela não cometeu pecados flagrantes. Que Jesus se comportou mal quando criança e teve que ser repreendido com justiça por José e Maria, e a lista continua sobre essa ficção lamentável, longe de simplesmente serem relegadas às páginas de romance que ninguém compra. Essas ideias regularmente chegam às homilias e escritos católicos populares, que por sua vez tragicamente formam a mente e o coração dos católicos comuns de acordo com a grave falsidade. Mas em revelações particulares, sempre vemos uma Sagrada Família como aquela que a tradição católica sempre imaginou e pregou. Uma cristologia completamente distorcida tornou-se popular hoje, em que, por exemplo, Jesus é ignorante até de sua própria missão divina. Padre James Martin, agora famoso por seu livro Endossar a Homossexualidade, anunciou suas opiniões problemáticas em público, muito antes, até escrevendo um artigo para a CNN afirmando que no domingo de Páscoa, Jesus era de todas as pessoas mais surpresas pela ressurreição. Revelações particulares sempre nos mostram um Jesus cuja divindade nunca está em dúvida. Muitos teólogos de espírito mundano adotaram uma atitude de compromisso e assimilação com o espírito da época. Supor que os vários pecados do passado e o fato de o mundo ocidental ter progredido além de uma pequena amostra deles significa que somos atualmente um mundo mais moral e santo do que nunca. Nossa, que ridículo! É o oposto do consenso de toda revelação privada. Todos eles afirmam sem ambiguidade que o mundo está agora no momento mais envolto em pecado e erro e escuridão do que nunca. Isso é claro. O livro do Gênesis é frequentemente tratado como um mito, literatura simbólica e nada mais, por muitos teólogos hoje. Mas toda a revelação particular que fala de seu conteúdo afirma que Adão e Eva eram pessoas reais, que eles, e somente eles, realmente são nossos primeiros pais, que eles realmente viviam no paraíso, mas pecaram e, portanto, o destruíram, que o dilúvio realmente aconteceu, como uma purificação do mundo de sua pecaminosidade e assim por diante. Há um movimento entre alguns teólogos para desconsiderar completamente a sensus fidelium sobre os sinais dos tempos e, em vez disso, entreter a noção de que não estamos em lugar algum perto do fim dos tempos, e ainda pode estar na era mais antiga da história da Igreja, que talvez gerações muitos daqui a milhares de anos olharemos para trás como pais da Igreja. Embora não seja uma heresia, ainda é uma visão perigosa, porque gera uma complacência em acelerar a vinda de nosso Senhor. Dissipa a urgência e dá aos teólogos um senso defeituoso de sua própria margem de manobra, pois permite que eles pensem em si mesmos como talvez sendo pais da Igreja. Pelo contrário, toda a revelação privada que fala dos tempos em que vivemos deixa claro que a intervenção cósmica e divina mencionada no livro da Revelação em breve estará na mão, que estará próximo, que está tudo próximo, Pelo contrário, toda a revelação privada fala que os tempos em que vivemos deixa claro que a intervenção cósmica e divina mencionada no livro da Revelação em breve estará à nossa mão. Hoje, dificilmente se pode encontrar algo além de uma abordagem totalmente desdenhosa ao purgatório quando a questão é abordada. Embora
a existência do purgatório seja um dogma, não há muitos ensinamentos infalíveis sobre a natureza dele. Portanto, os dispensadores de revelações privadas consideram isso como uma oportunidade de fingir que o purgatório não é grande coisa, que não é outra coisa senão talvez um céu um pouco menos glorioso. E não devemos nos preocupar muito em orar e sacrificar pelas almas de lá. Pelo contrário, temos toda a revelação privada que fala dela, se referindo a ela como um local de grande sofrimento e enfatizando a extrema importância de orar pelas almas de lá. Agora, esses erros não são refutados apenas uma ou duas vezes em revelações particulares aqui e ali, mas antes contradizem facilmente verificáveis consensos de revelação privada confiável e, consequentemente, quem reconhece a importância da revelação privada é essencialmente invencível contra os erros mencionados. Somente como alguém que reconhece que a importância da ciência é invencível contra a teoria da Terra plana. Aqui pode-se protestar o que a revelação privada tem a ver com isso? Eu posso refutar todos esses erros sem ele. Bem, talvez alguns, até a maioria, pudessem ser abordados sem revelação particular, mas dizer com confiança que tudo pode ser completamente refutado sem que seja questionável, pois alguns erros listados acima são difíceis de refutar definitivamente das Escrituras, da tradição sagrada e do magistério. Parece antes que se alguém faz um balanço de seu arsenal retórico, ele pode descobrir que está faltando em sua defesa contra o modernismo sem revelação particular. A única proteção segura contra o modernismo. Aqui vemos uma ironia trágica. Aqueles que têm medo e desconfiam da revelação privada, alegando que não é infalível e, portanto, pode ser um risco para a ortodoxia, costuma ouvir esse medo manifestado em alguns círculos. Apenas se abrem para o risco muito maior de uma exegese mundana enganosa, disfarçada de bolsa de estudos, gerando muito erros em suas mentes do que jamais poderia uma abordagem um pouco zelosa à revelação privada, pois de fato o medo voluntário nunca edifica. A maioria desses erros, é claro, refere-se a princípios da heresia do modernismo. Alguém pode se considerar seguro contra essa ampla heresia apenas em virtude de seu amor pela tradição católica, mas isso não é suficiente. Podemos ver o motivo das seguintes considerações. Quem o informará sobre em que consiste o consenso da tradição sagrada, sua própria pesquisa? Há muito conteúdo na tradição católica para qualquer pessoa resumir por conta própria. Ele, com medo das sutilezas do modernismo, fechará seus ouvidos inteiramente à voz do Espírito Santo hoje? A própria tradição católica repudia isso como um modo de vida sem Deus, à maneira dos fariseus, e isso é derrotista. Ele deve confiar neste ou naquele santo em que ele acredita, que declarou bem em que a tradição consiste e deu um guia seguro para aplicá-la à vida do católico? Talvez São Pio X ou São João José Maria Escrivã? Isso também não pode funcionar. Uma vida não pode ser bem vivida sem abordar os problemas do dia a dia. Por definição, essas são as mesmas questões que nenhum santo canonizado pôde enfrentar diretamente, uma vez que esses santos não estão mais conosco na terra. Ele deveria simplesmente ler o magistério e não deixar mais nada guiá-lo? Essa abordagem também não pode funcionar. A maioria dos problemas que uma necessidade confronta em sua vida nunca será resolvida diretamente pelo magistério. Aqueles que são abordados pelo magistério geralmente são tratados apenas muito anos depois de se tornarem absolutamente prementes. Tudo isso além do fato de que o próprio magistério agora nos assegura que, embora necessário e obrigatório, ele é inadequado, não abordando tudo o que deve ser tratado, afirmando isso no parágrafo 170 da exortação apostólica Gaudete no Exultate. As normas sonoras da Igreja também não são suficientes. Ele encontrará um guia autoritário vivendo hoje da tradição católica, em quem depositar toda a sua confiança? Muitos fazem exatamente isso, talvez neste ou naquele blog, apostolado ou especialista, mas esta é a tentativa mais vã de todas. Para onde este guia obtém sua própria orientação? Nós apenas chutamos a lata pela estrada e, com uma preguiça
ou como covardes, terceirizamos esse discernimento que sempre deveria ser nosso. Somente uma abordagem saudável da revelação privada conseguirá salvaguardar total e seguramente a pessoa contra o modernismo. No mínimo, podemos dizer que isso é verdade hoje, pelo menos quando vemos que o caminho reto e estreito de Nosso Senhor se tornou mais fino. Peço que você não aceite minha palavra por isso. Em vez disso, investigue-o por si mesmo. Passe algum tempo nos muitos círculos ou subculturas católicas para poder encontrar, e ainda assim descobrirá quase todos eles estão cheios de pecado e erro, com alguns escondendo-os melhor que outros. Entre os únicos grupos que você descobrirá que tiverem algum sucesso na construção de um baluarte contra esse pecado e erro são os que se dedicam à revelação particular. Sei que encontrei esse sucesso em grupos da Divina Vontade, em cenários do movimento dos sacerdotes marianos, em apostolado da Divina Misericórdia e similares. Lembre-se de que os teólogos que promovem os erros listados na sessão anterior são muito inteligentes e muito instruídos. Eles são especialistas em desviar qualquer crítica da qual são culpados de clara heresia, a saber, contradizer qualquer consenso unânime da tradição ou violar o infalível ensinamento magistral. Considere o padre mencionado na última sessão. A lista do padre James Martin. Hoje em dia, é difícil encontrar uma única voz no mundo católico que esteja causando mais danos do que ele, pois ele incansavelmente aplaude e acelera a decadência moral da Igreja. Apesar disso, ele insiste repetidamente que não contradiz nenhum ensinamento da Igreja. Ele costuma dizer, por exemplo, que seu livro tem a aprovação eclesial de meus superiores jesuítas e o endosso de vários cardeais, arcebispos e bispos, e ele habilmente refuta qualquer argumento contra ele de que ele é culpado de heresia. Se você acha que está pronto para enfrentar Padre Martin e outros como ele, muitos são mais habilidosos que ele. Em um debate, em sua conquista retórica deles, preservam sua própria ortodoxia. Então você está seriamente enganado e provavelmente culpado de orgulho. A retórica deles prevalecerá se tudo o que você tiver for o depósito da fé, selando que o diabo que alimenta os argumentos dos modernistas conhece o conteúdo de muito melhor do que jamais conheceremos. Elas vão não vencê-lo, você também tiver revelação particular à sua disposição. Não é por acaso que praticamente todos os modernistas desprezam ou pelo menos ignoram as revelações particulares. Você poderá facilmente mostrar, na verdade, na caridade, que eles têm apenas duas opções: arrepender-se de seu modernismo ou rejeitam categoricamente revelações privadas. E o que já foi mostrado e continuará sendo mostrado neste capítulo é suficiente para refutar a última opção. Espero que nestas páginas tenha lhe dado razões suficientes para levar a revelação privada muito a sério. Mas não quero deixar você com meus próprios argumentos. Em vez disso, encerraremos este capítulo adiando uma breve amostra de vozes com muito mais autoridade do que as minhas, grandes mentes na revelação privada. Hoje é fácil reunir uma lista de citações de vozes aparentemente autoritárias da blogosfera católica dominante que menosprezam a revelação privada. Geralmente não a rejeitam explícita e categoricamente, mas subestimando a importância em que mostramos a revelação privada. Fato merece. Embora já tenhamos refutado essa visão distorcida, consideremos o outro lado e veja o que as vozes católicas modernas verdadeiramente autoritárias têm a dizer sobre o assunto. Não vou listar aqui santos que são conhecidos por agirem sobre revelações privadas que eles mesmos receberam diretamente, pois isso não seria particularmente pertinente à questão em questão, que diz respeito a como um católico deve abordar as revelações privadas recebidas por outros. Além disso, seria impossível apresentar essa lista, pois praticamente todo santo foi formado pelas revelações particulares que Deus lhe deu. Também não apresentarei nesta lista nenhum santo antes do século XX. Por razão simples, a questão não é abordada muitas vezes antes deste século, uma vez que somente no início do modernismo diabólico, durante os anos 1900, a revelação privada começou a perder seu status de glória.
Considerando a história da Igreja, a abordagem desdenhosa da revelação privada é um fenômeno novo. Abra as páginas de praticamente qualquer obra tradicional de um santo católico e você encontrará regularmente revelações particulares deferidas e respeitadas. Nunca houve necessidade de defender revelações privadas em geral, porque revelação privada, em geral, nunca costumava ser atacada como é hoje. Papa São João Paulo II. O Papa São João Paulo II, justamente referido por muitos como João Paulo o Grande, nos dá o exemplo por excelência da abordagem adequada à revelação privada. Considere o seguinte, retirado de um capítulo posterior deste livro. O Papa João Paulo II disse ao falar sobre seu mergulho encíclico na misericórdia que foi grandemente inspirado por sua leitura do Diário da Divina Misericórdia. Desde o início de meu ministério de São Pedro em Roma, considero essa mensagem da Divina Misericórdia, minha tarefa especial. A providência me designou na situação atual do homem, da Igreja e do mundo. Pode-se dizer que precisamente essa situação me atribuiu essa mensagem como minha tarefa diante de Deus. Ele também falou da mensagem da Divina Misericórdia como formar a imagem do seu pontificado. Para que ninguém se preocupe, ele estava apenas falando da Divina Misericórdia em geral e não pretendendo fazer alusão aos escritos de Faustina. Ele também disse que tinha um desejo ardente de que esse particular proclamasse a mensagem de Santa Faustina a todos os povos da terra. Aqui vemos esse Papa Santo declarando sem rodeios que todo o propósito do seu pontificado era uma revelação particular. Isso vem apenas de um Papa Santo, mas aquele que pode muito bem ser o maior homem do século XX. Quando nos deparamos com esse exemplo impressionante, como ousamos nós, que não somos nada comparados a ele, temer dedicar nossas mentes, nossas pequenas vidas à revelação particular? Somos como pobres aventureiros com medo de investir alguns dólares em uma causa nobre, quando um milionário sábio que mora ao lado vende todos os seus bens para investir tudo na mesma coisa? Nota bene, as revelações de Santa Faustina foram condenadas no momento em que São João Paulo II, como Karol Wojtyła, as descobriu e fez delas sua missão. Santa Madre Teresa. Madre Teresa de Calcutá, entre os maiores santos do século XX, também foi uma das maiores conhecidas apoiadoras das aparições de Medjugorje. Esse apoio é testemunhado tanto em uma carta escrita por ela, na qual ela declarou: todos nós estamos orando uma Ave Maria antes da missa, a Nossa Senhora de Medjugorje, e também pelo testemunho do eminente teólogo e fonte confiável Dr. Mark Miravalli. A grandeza da Santa Teresa e sua disposição de apoiar uma aparição não aprovada e orar a Nossa Senhora sob seu título devem falar muito para aqueles que agora temem abordar qualquer revelação particular que ainda não tenha sido aprovada totalmente pela Igreja e de todas as formas. São Padre Pio. Quando se lê a vida de Padre Pio, vê-se claramente a vida de não apenas qualquer santo, mas a vida de uma das poucas almas com as quais toda a história da Igreja é abençoada. Estigmatista e místico, ele tinha inúmeros dons espirituais e foi o criador de inúmeros milagres. Como declarado em outras partes deste livro, os demônios foram forçados a revelar que o temiam mais do que a São Miguel Arcanjo. Até sabemos de casos em que o Padre Pio bilocou. Casos de bilocação foram a aparição do padre no ar sobre São Giovanni Rotondo durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o sul da Itália permaneceu em mãos nazistas. Bombardeiros americanos receberam o trabalho de atacar a cidade de São Giovanni Rotondo. No entanto, quando eles apareceram sobre a cidade e se prepararam para descarregar suas munições, um frade pardo apareceu diante de suas aeronaves. Todas as tentativas de liberar as bombas falharam. Dessa maneira, Padre Pio cumpriu sua promessa aos cidadãos de que sua cidade seria poupada. Mais tarde, quando uma base aérea americana foi estabelecida em Foggia, a alguns quilômetros de distância, um dos pilotos desse incidente visitou o mosteiro e encontrou, para sua surpresa, o pequeno frade que vira no ar naquele dia sobre São Giovanni. Ou agora, esses e outros fatos semelhantes sobre esse grande santo são mais ou menos conhecidos, mas o que não é de conhecimento geral é o amor que ele tinha pela revelação particular e sua disposição até de apoiar e promover revelações privadas não aprovadas, além de ser um defensor de Luísa Picarreta.
Veja a seção sobre a vida de Luísa para mais detalhes. Ele era um forte defensor de Garabandal. Vemos, por exemplo, uma resposta formal a uma investigação sobre Garabandal, um teólogo da EWTN, afirmando: finalmente, o principal promotor de Garabandal, Joel Lomangino, testemunha que foi Santo Padre Pio quem lhe disse que a Virgem Maria estava aparecendo em Garabandal e ele deveria ir. Parece, portanto, não obstante a decisões de duas comissões aceitas pelos bispos do Santander, que existem motivos razoáveis para os católicos individuais para encontrar Garabandal credível. É claro que São Pio enfrentou uma oposição extraordinária de alguns membros da hierarquia da Igreja por um tempo. Ele foi até censurado por Roma. Um católico excessivamente cauteloso pôde ver precisamente isso como uma razão para não seja como santo, ou seja, para evitar todos os riscos envolvidos com a revelação particular, especialmente aqueles que ainda precisam ser aprovados e não aprovados. Mas segurança em primeiro lugar não é uma maneira de viver e certamente não é maneira de se tornar os santos que todos são chamados a ser, como nos ensina a história do Padre Pio e de inúmeros outros, Mãe Angélica. Madre Angélica, a santa fundadora da EWTN, foi uma das maiores evangelistas do século XX. Nossa, nunca ouvi falar dela, não. Depois que ela morreu, o Papa Francisco declarou sem rodeios que ela está no céu. Além de ser uma das maiores evangelistas, ela também foi uma das maiores promotoras mais sinceras e zelosas da revelação privada no mundo católico. Isso irritou as penas de muitos, mas ela não se importou. Ela sabia que era muito importante negligenciar. Ela promoveu abertamente as profecias de Garabandal, uma aparição que não recebeu aprovação total da Igreja na TV nacional. Ela escreveu o livro de Michael Brough, Enviado para a Terra, que está repleto de revelações e profecias particulares sobre os últimos tempos. Se você comprou o livro dele, está perdendo. Se você não comprou o livro dele, está perdendo. Não é um livro assustador, é um livro muito bom. Se você não comprou, eu compraria. Eu acho que é um ótimo livro, simplesmente fantástico. Eu acho que é importante para o meu futuro e o seu futuro. Eu quero que você leia Sandy Tohert, porque, é lógico, verdadeiro, é sensato e é a maneira de Deus dizer: vamos estar prontos. Enviado para a Terra, livro de Michael Brough. Legal. Como John Rafter diz em seu livro Grande Evento, Madre Angélica acreditava firmemente em muitas profecias dadas por revelações particulares, aprovadas e não aprovadas. Em sua primeira aparição em sua própria rede mundial de televisão interna, no dia seguinte, a cura milagrosa que lhe permitiu deixar de lado os aparelhos de aço que usava há mais de 40 anos, perguntou-se à Madre Angélica na exuberância do momento sobre o futuro. Ela respondeu repetindo duas profecias que foram feitas pelos santos do passado e agora parecem quase cumpridas. O próprio Papa havia dito em seu livro ousado, Atravessando o Limiar da Esperança: parece que quando nos aproximamos do milênio, as palavras de Nossa Senhora de Fátima estão chegando ao fim. A primeira grande profecia de Madre Angélica esperava-se ver realizado em um futuro próximo. Foi que em um determinado dia, em todo o mundo, as pessoas se verão como Deus as vê, e em referência ao aviso dado na profecia de Garabandal. Padre René Laurentin. O Padre Laurentin é o verdadeiro gigante no mundo católico do século XX. Ele é provavelmente o maior mariologista do mesmo século e é um dos principais especialistas em Lourdes em particular, escrevendo, como ele fez, uma história científica de vários volumes. Autor de mais de 100 livros, ele é citado e mencionado dezenas de vezes na autoridade New Catholic Encyclopedia. O próprio New York Times chegou a contar uma história sobre sua morte em 2017. O Papa Bento XVI o nomeou prelado de Sua Santidade em 2009. Ele desempenhou um papel significativo como consultor no Concílio Vaticano II e foi elogiado pela Rádio do Vaticano como certamente uma das últimas testemunhas vivas deste grande período de efervescência. A página de biografia da Universidade de Dayton, dedicada ao Padre Laurentin, diz sobre ele: ele recebeu vários prêmios e distinções, incluindo o Prêmio Mariano de 1963 da Universidade de Dayton, o Prêmio Literário
de 1974, o Prêmio Nacional de Cultura Católica da Itália em 1996, o Oficial da Legião de Honra em 2002 e muitos outros prêmios por seus escritos e contribuições ao catolicismo e Mariologia. Laurentin é amplamente conhecido como especialista na área de Mariologia e é autor de mais de 100 obras e inúmeros artigos acadêmicos. Seus escritos, traduzidos em muitas línguas, abrangem diversos tópicos sobre aparições marianas, incluindo Lourdes e Medjugorje, visionários e místicos, incluindo Bernadette, Teresa de Lisieux, Catherine Labouré, Ivone e Mais de Malestroit, bem como a exegese bíblica, teológica e Vaticano. Podemos ver agora que seria difícil exagerar a importância de Padre Laurentin em Mariologia hoje, mesmo na teologia católica em geral, ou superestimar o grau de sua confiabilidade e competência ao falar sobre esses assuntos. Portanto, é com enorme confiança que podemos prestar atenção à lição que ele nos deu. Em seu livro, um best-seller religioso, quando saiu, Padre Laurentin expressou sua opinião de que no atual clima cético e psicanalítico, as aparições em Lourdes não teriam sido reconhecidas pela Igreja. Laurentin pode ser mais conhecido por defender e promover as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, que até hoje permanecem sem aprovação. Mas isso não era um obstáculo para ele. Na verdade, ele ficou tão conhecido por essa missão que seu conhecimento foi uma parte importante do artigo publicado do New York Times após sua morte. O artigo termina para o parágrafo: "O que me impressiona nas mensagens de Nossa Senhora é que elas são um eco do Evangelho", disse Padre Laurentin em 2003. As mensagens de Medjugorje não dizem nada de novo. Eles apenas repetem aos nossos ouvidos surdos o que esquecemos, o que não queremos ou não conseguimos ouvir mais: orar, ter uma forte fé em Deus, jejuar e ler o Evangelho. Padre Edward O'Connor. A autoridade do Padre Laurentin como uma voz a ser totalmente confiável nesses assuntos resolvidos na sessão anterior. Vejamos agora o que ele mesmo diz de outro teólogo, Padre Edward O'Connor. Edward O'Connor, ex-professor da Universidade de Notre Dame, é um teólogo clássico aberto a aparições e seu discernimento. Ele sabe reconhecer falsos visionários e defender aqueles que foram desacreditados injustamente pelos erros que comumente ocorrem neste domínio. Somos gratos ao Padre O'Connor por ter resolvido as contradições paradoxais sobre o fenômeno espiritual das aparições e as repreensões canônicas que às vezes eclodia contra os visionários, os videntes. Padre O'Connor escreve: "Ser cauteloso e discreto não significa ter a mente fechada. Visões, aparições e as mensagens de Deus, apesar de sempre extraordinárias, são uma parte normal da vida cristã. Eles são muito mais abundantes do que geralmente é reconhecido." O próprio Papa João Paulo II declarou a grande missão a Igreja é missão. Hoje ela também precisa de profetas que possam despertar nas comunidades da fé na reveladora palavra de Deus, que é rica em misericórdia. Padre Edward O'Connor é de fato uma autoridade nessas questões, e vale ressaltar que dos muitos livros que escreveu, ele apenas escreveu um inteiramente dedicado a uma aparição específica, Vivendo na Vontade Divina, escrito em 2014, no qual defende e explica as revelações de Luísa. Este também parece ser o seu último trabalho. Talvez ele tenha considerado a coroa e conclusão de seu ministério de revelação particular. Dr. Mark Miravalle. Mark Miravalle é um teólogo renomado, mariologista e professor da Universidade Franciscana de Sturmbeville. Também está entre os principais especialistas atuais em misticismo no catolicismo. De ortodoxia inatacável, o professor Miravalle, no entanto, não tem medo de revelações particulares aprovadas ou não. Ele é um conhecido defensor e promotor das aparições de Nossa Senhora de Medjugorje e até mesmo autor do artigo de New Catholic Encyclopedia. Miravalle publicou uma antologia abrangente e admirável, Mariologia, guia para sacerdotes, diáconos, seminaristas e pessoas consagradas, uma obra escrita especificamente com a intenção de ser uma referência autorizada e totalmente confiável para o ensino católico. Seus colaboradores incluem outros teólogos competentes, como Edward Sear e Padre Peter Fear, e contém um prefácio escrito pelo cardeal Burke. Nele, o próprio Miravalle escreve:
Um membro obediente da Igreja Católica pode concordar pessoalmente com uma revelação relatada antes que a Igreja local ou universal faça uma declaração oficial sobre sua autenticidade? A resposta baseada no repetido precedente da Igreja é afirmativa, embora respeitando a necessidade de prudência e cautela apropriada em relação a qualquer aparição relatada sobre a qual as autoridades apropriadas da Igreja ainda não tenham decidido. Os fiéis são livres para fazer seu próprio discernimento pessoal e decisão de autenticidade, com base nas mesmas normas que a Igreja hoje usa em sua avaliação autorizada na prática. Muitas vezes, somente depois que os fiéis começam a peregrinar, em particular aos locais de aparição relatados, é que a Igreja local inicia sua avaliação autorizada. A beatificação dos visionários de Fátima, Jacinta e Francisco Marto em 2000 por João Paulo II ilustra ainda mais a legitimidade dos fiéis que aceitam pessoalmente uma revelação como autêntica antes da decisão oficial da Igreja. Francisco e Jacinta morreram em 1919 e 1920, respectivamente cerca de 10 anos antes da aprovação oficial da Igreja das aparições de Fátima em 13 de outubro de 1930. De fato, Jacinta e Francisco foram beatificados pelo heróico viver da mensagem de Fátima, que em sua vida continuaram sendo uma aparição relatada ainda não aprovada para a Igreja. Não é difícil ver o que a história da Igreja nos diz sobre como devemos abordar a revelação particular. Felizmente, existem alguns estudiosos, entre os quais Dr. Mark Miravalle, que, como visto acima, têm a coragem de nos lembrar disso. Eu, por exemplo, não conheço nenhuma revelação particular na história da Igreja que, embora aprovada agora, consistisse em uma mensagem na qual Nossa Senhora ou Jesus estava contente, esperando que a Igreja a aprovasse diante das pessoas, e não apenas os próprios visionários precisavam responder. Miravalle também ajudou a corrigir um erro desenfreado, aludido em outras partes deste livro, referente ao ensino de um certo número de pessoas, Papa do século. Às vezes ouvimos alguns apologistas parafraseando que Papa Bento XVI em seu ensino que as revelações particulares não são assuntos de fé divina e católica e, portanto, devem ser descritas sem afronta direta à fé católica. Mas eles confundem esse importante ensinamento com outra ideia que este pontífice nunca promulgou e nem fez. A saber, porque alguém pode fazer algo sem afronta direta e explícita à fé católica, pode fazê-lo livremente, sem afrontar qualquer virtude ou dever qualquer. Como apontado em outra parte deste livro, a partir dessa premissa errônea, também se seguiria o que se pode rejeitar inofensivamente, que 2 é 2 mais 4 é igual a 4. Felizmente, Dr. Miravalle, um genuíno teólogo que o Vaticano nomeou para comissões para investigar revelações particulares, diferente de qualquer um dos apologistas acima mencionados, corrige o entendimento distorcido escrevendo: embora reconheça claramente a possibilidade e o perigo real de falsas profecias, o exame equilibrado do Papa Bento XVI não o deixa com uma fobia exagerada da revelação particular, mas com uma mente e coração cautelosos, mas abertos a essas interferências sobrenaturais, através das quais Deus desejou e continua desejando ajudar a humanidade nessa busca pela salvação e santificação cristã. Então tem mais coisas aqui sobre revelação particular que eu não vou ler, é na página 61, 62, né? E aí vou deixar para vocês, tá? 63. Aí tem revelações particulares alegadas também, tá falando aqui, né? Aí a gente lê amanhã, a partir de amanhã. Deus abençoe, estivermos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.